A fotografia era só mais um hobby para o nosso convidado de hoje, que desenvolveu o hábito de registrar as belezas do Espírito Santo pelas lentes de uma câmera. Mas inspirado pela febre dos livros de colorir, Rodrigo Coutinho transformou suas fotos em ilustrações para pintar. Daí surgiu o livro Capixaba Goods. Fica com a gente para conhecer um pouco mais dessa história. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada episódio a gente traz um convidado para falar sobre o turismo no nosso estado, quais os destinos mais bonitos, o que ainda falta conhecer, quais as potências que a gente tem aqui no Espírito Santo. E hoje a gente está com o Rodrigo Coutinho, ele é fotógrafo e desenvolveu o livro Capixaba Goods, inspirado aí nas suas fotografias, né, transformando em ilustração para as pessoas colorirem e se divertirem. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Também agradeço o convite, parabenizo, pelo programa. Muito bonito e muito feliz em estar participando. Muito obrigada. E antes de irmos às perguntas, então, de conhecer um pouco mais sobre essa história, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. É isso aí. Agora vamos saber um pouco mais sobre como que surgiu esse projeto Capixaba Goods, né, Rodrigo? A gente tá com os livros aqui. E fala um pouco pra gente, então, da onde que surgiu a ideia, né? Como que foi para você transformar essas fotos que você já tirava em ilustração? Olha, é até interessante que você pegou justamente a primeira edição, que aconteceu, de forma natural, quando via, as minhas enteadas pintando em casa, nessa febre, de colorir os desenhos. Juntei, para sentar com elas, fiz um desenho do nosso estado para poder pintar, e ali naquele momento eu tive essa ideia de por que não fazer mais desenhos e pintarmos juntos, de repente trazer alguns locais diversos para que mostrassem a elas, esses locais, outros que já fomos também, e trazer. Fui fazendo, diversas dessas ilustrações e depois transformei nesse livro, mostrando elas para ver se elas estariam gostando, dos desenhos, gostaram, e a gente foi interagindo, para fazer chegar nesse resultado. E mostra pra gente, então, quais foram as primeiras que você fez, né? A gente tem aqui o livro, ó, tem a questão da baleia, Gilbarte saltando, né? Tem o Convento da Penha, e ao lado você também escreve sobre as suas próprias experiências desses locais. Todos esses locais são locais que você já visitou com a sua família? Sim, todos esses locais são locais que tive a felicidade de visitar, de registrar. Um dos primeiros desenhos foi justamente da baleia. Eu confesso que senti-me muito agraciado em ter a felicidade de ver quando fui fazer esse passeio, que foi saindo aqui de Vitória. Até no livro eu coloco, essas possibilidades de que a pessoa venha conhecer também, Tem um site que leva, direto a essas agências que fazem esses passeios. O mosteiro, do Zen budista foi um dos primeiros que fiz também. Eu fazia algumas dessas ilustrações, passava para elas, para ver, se tinham gostado, se tinha, esse desejo de pintar, que a partir desse desejo de pintar também se reconectaria com esses locais, com essa vontade de querer ir, e vendo que elas tinham esse interesse, eu fui fazendo mais e mais, e trouxe, uma forma diferente, desses livros usuais, um pouco do relato, às vezes da fotografia, às vezes do local, às vezes também algumas questões pessoais, como os poemas, mas tudo que, de certa forma, valoriza, o nosso estado, valoriza as questões ambientais também, sempre esse cuidado, de que preservemos, visitemos os locais, mas deixamos conforme a gente os encontra, sempre recolher os lixos. Então achei que junta um pouco dessa questão do turismo, do lazer, também da conscientização, de tudo um pouco.
E a repercussão desse projeto, né? Foi como você esperava? Te surpreendeu? Surpreendeu bastante, né? A primeira leva, né, de que fiz foram 16 livros somente, né? Pensei ali em ficar com alguns em casa, distribuir para alguns amigos para juntos pintarmos. Depois, quando fui comunicando com outras pessoas se interessaram também. E quando coloquei no Instagram, é que realmente apareceram muitas pessoas interessadas, né? Chegou a sair em vários jornais e revistas falando sobre. Não tinha como imaginar que seria dessa forma, mas fiquei e ainda fico, né, muito feliz com toda essa repercussão. E aí, com isso, ganhou até a segunda edição, né? Quais são as diferenças, assim, da primeira para a segunda, além de, é claro, de novos destinos aí que foram transformados em ilustração? É, a primeira edição eu fiz nesse ímpeto, né, e no segundo eu já tentei, de certa forma, aperfeiçoar, né, buscar trazer alguns desenhos, mais horizontais, trouxe também o que eu acho que fica muito importante e mostra mais ainda o que eu queria, é como se fosse uma referência aos locais que eu já pintei, que eu já visitei, que eu quero visitar, para que as pessoas tenham essa sensação, né, de que está tudo ali para elas visitarem, e às vezes podem visitar e pintar lá, ou somente conhecer, assim, se as pessoas forem a esses locais. É uma lista de desejos, né? Esse aqui ainda não fui, mas agora que eu já conheço um pouquinho mais por meio do livro, eu vou querer visitar. Isso, e às vezes a pessoa parar e de repente ver com outros olhos também, né? Às vezes retornar àqueles locais, né? Eu sempre digo que às vezes não importa por quantas horas a gente observe o mar, né? Onda será como é que se passou, no sentido de que não é porque a pessoa foi, por exemplo, no convento em 2024 que ela não pode ir lá esse ano de novo ou no mês que vem. E vai ter uma experiência diferente, né, Com da certeza, primeira. todas as experiências diferentes, cachoeiras, praias, a gente sente muito isso. Você vai na cachoeira, às vezes está com volume alto, você dá aquela sensação, às vezes ela está lotada, aí você tem uma sensação diferente de quando pega ela vazia. Tudo é um convite para que você vá, visite, revisite e conheça, né? Tem locais de norte a sul, locais assim, às vezes um pouco menos divulgado que os por exemplo, que ficam mais na mídia, né, então um convite a conhecer diversos locais. E, a pessoa pode adquirir o livro como? É pela rede social mesmo? E isso, por enquanto, estamos vendendo bastante ali pelas redes sociais, também tem um armarinho que fica, eh o Armarinho Zico ali na Praia do Canto, também nos ajuda, né, nessa missão de conseguir entregarmos para mais pessoas. E estamos buscando, né, de certa forma, tentar chegar em mais livrarias, armarinhos. A gente falando, né, sobre destinos e sobre escrita, né, o livro ele começa com a apresentação na qual eu digo que somos em 78 municípios e eu tenho um desejo antigo, ainda farei. De Agora conhecer cada um deles. não, tenho um desejo mais específico que é de fechar o olho, escolher aleatoriamente um deles para ir e tentar extrair o máximo dele. É algo que eu escrevo e cumprirei em breve. E certamente trarei para vocês o resultado depois, Ai, porque eu ótimo. falo que independentemente do local que sair, nós seremos felizes e teremos um lugar lindo, incrível a desbravar. Vai ter alguma beleza lá para conhecer, né? Com certeza, nosso estado é riquíssimo, né, não só essas belezas mais, naturais, mas tradições, cultura, esse patrimônio, essas festas lindíssimas que ocorrem, né, de norte a sul, são muitas coisas a desbravar. E como tem sido, assim, a resposta dos leitores, né? As pessoas chegam, depois de comprar o livro, falam com você: "Nossa, depois de que eu vi aqui, eu tive vontade de conhecer, já conheci novos lugares, enfim, realizei um desejo antigo". Como que isso tem chegado para você, assim? Tem vindo muito relato desse jeito? Tem vindo muito relato e fico muito feliz quando isso acontece. Muitas pessoas, até pedem, né, por exemplo, para criança gravar e falar, eu acho que fica muito bonito, é algo Fofinho. impagável, assim, de ver, né, tipo, as crianças querendo ir, tinha uma moça que estava falando assim: "Nossa, agora
meu filho quer subir o Pico da Bandeira, agora eu vou fazer o quê? Para ele subir o Pico da Bandeira, eu disse, eu fico, né, vai alimentando aí que de repente, né, futuramente ele vai. Vai ter um aventureiro aí em casa. Uns principalmente que têm vendido bem aqui pela Grande Vitória, que estão indo nesses locais para poder colorir. Por exemplo, o primeiro livro tem o Farol de Santa Luzia, nos dois tem um convento. Tem pessoas que estão indo lá para colorir, lá para fazer seus próprios registros também. Aí me manda esses registros, eu fico super contente com isso. Eu já vi mesmo algumas fotinhas assim do livro com a página aberta no destino e a pessoa lá, né? É muito especial. E às vezes as próprias pessoas me mandando isso, assim, e a gente sabe, né, que está promovendo um bem-estar e fico muito feliz porque, como a gente está dizendo, né, era um livro para colorir família, agora eu vejo outras famílias colorindo também e tudo isso tem sido bem legal. E além de promover o turismo, né, essa vontade das pessoas de desbravar, de conhecer os lugares, é justamente isso que você falou também de promover o lazer, né, as famílias fazendo um hobby juntas, né? A gente já viu aí nas suas redes sociais que você já promoveu encontros mesmo de você pessoalmente junto com os leitores, colorindo juntos, pintando juntos. Pode falar um pouquinho sobre como que funciona? Ainda vai ter mais? Claro, com certeza. Primeiramente, assim, sobre essa questão de que as pessoas vão também nos locais, eu tive um cuidado ao fazer os livros e procurei locais de acesso gratuito ou locais com custos bem baixos. Mesmo assim, os locais que têm entrada são bem poucos. Procurei majoritariamente locais gratuitos para que as pessoas realmente tenham esse acesso um pouco mais facilitado. E sobre os encontros, também agora falando sobre, eu estou fazendo esses encontros e buscando levar para as pessoas o mesmo sentimento que eu tive, às vezes, em determinados locais. Por exemplo, o primeiro que fizemos foi na Ilha das Caeiras, um pôr do sol, com Daniel Silva tocando violoncelo. Eu fui na Ilha das Caeiras recentemente, vi esse pôr do sol acontecendo, não sabia que ele estaria tocando lá. Quando vi, eu fiquei fascinado, assim, deslumbrante ver aquele pôr do sol, a música, assim, tudo em perfeita harmonia, e fiz o primeiro encontro lá para mostrar às pessoas aquilo que estava sentindo e consegui transmitir muito. Fiquei, assim, muito feliz de ver as pessoas, inclusive, chorando, né, quando viu acontecer. Eu não sabia que a gente, né, Que ia teria ser essa. tão emocionante Tão assim. emocionante assim, e consegui passar essa mensagem para as pessoas. Agora, recentemente, na pintura que fizemos na prainha, para observar a lua passando pelo convento, também é algo bem marcante, porque não é algo que acontece em todos os períodos do ano. Então, É bem como nessa primeira ilustração do livro aqui, né? uhum. Isso Bem- geralmente ocorre agosto, setembro, às vezes julho, outubro, que a gente consegue ver ali daquele ponto que a gente estava, depois não vai conseguir mais. E tiveram as pessoas lá e elas nunca tinham visto, apesar de que algumas moravam ali em Vila Velha, né? E quando elas viram acontecer, A lua em cima do convento é emocionante. ficaram fascinadas, assim, porque realmente é algo, é único, né? A experiência é única e estamos programando, sim, outras experiências. A princípio, gostaríamos de fazer pelo menos uma vez por mês. Tem alguns lugares em mente. Também abri sugestões lá no Instagram recentemente, porque as pessoas pudessem, né, opinar, e focamos a princípio aqui, né, na Grande Vitória, mas quem sabe é uma felicidade poder fazer de repente em outros Também, né? locais também, né, abranger outras pessoas, né. E como que funciona essa questão de pintura coletiva? Você distribui as ilustrações para as pessoas pintarem ali? Como que tem funcionado?
Isso, geralmente eu tenho levado, né, alguns desenhos em folha 4, distribuo de forma gratuita para que as pessoas pintem. No último evento eu já levei um quadro que eu fiz o desenho e fiz uma pintura coletiva, então algumas pessoas que estiveram lá me ajudaram a pintar esse quadro, então já é um quadro feito a várias mãos, já está ficando pronto e agora falta eu finalizar lá. Os próximos eventos também pretendo fazer isso, levar um quadro para que possamos todos pintar juntos e também distribuir umas folhas para que façam essas pinturas individuais. Acho que fica bem bonito assim. E isso que é especial também, né, a gente pode mostrar que, o Rodrigo trouxe um livro que é o dele, então que ele já coloriu algumas ilustrações, e assim, é justamente essa questão de manter a individualidade do artista, né, da pessoa que está pintando, né, isso é uma das coisas mais especiais, né, Rodrigo, assim. Que você fala para a pessoa que às vezes não está tão inclinada nesse hobby, que ela fala assim: "Ah, eu não vou fazer direitinho", mas existem várias formas de ver como que aquela cor ia se encaixar nesse desenho, né. Claro, né, acho que como busco sempre realçar é a similaridade, né, que nos faz diferente e faz com que apreciemos, né, o dia a dia diferente. E a singularidade ela é muito aplicável à arte, né? A arte ela não é feita para ser replicada. Às vezes hoje em dia as pessoas querem fazer pintura perfeita, querem a perfeição, querem ficar olhando um tutorial no TikTok, ou às vezes Instagram, de como pintar, sendo que na verdade elas podem ver ali o que encaixa para ela e tentar fazer uma pintura ali, que a pintura mais bonita com certeza será a mais autêntica, né? Claro que a gente pode aprender a fazer uma pincelada aqui, uma pincelada lá, mas eh, eu quero que a pessoa, né, e seria interessante se ela olhasse e desse as próprias cores, sem esse medo do julgamento e ser feliz. É um livro para a gente ficar livre, né? É um livro. E o bom da criança é que ela já faz isso, né, assim, ela já não tem esse medo de ficar feio, né. Isso. Tem sido muito bonito e ver, né, às vezes tenho aprendido mais com essas crianças, com as pessoas que vêm pintando, porque eu mesmo confesso que era um dos que, estava fazendo as pinturas mais ou menos bem parecidas, né, com a realidade, assim, por assim Aham. dizer. Só que alguns outros desenhos eu já fui extravagando um pouco, né, do desenho Eu fui mais do criativa. primeiro livro. Tem uma tartaruga, eu falei: "Ah, vou pintar essa tartaruga aqui de rosa com roxo, vou pintar de uma forma diferente". Tem o outro que eu pintei umas montanhas todas Mas gostei, coloridas. se quiser, fica à vontade. Não, mas no primeiro. Mas, dessa forma, assim, né, de, tentar trazer, né, outros panoramas, outras Que cores, bonito ficou esse céu, né, eh, bem diferente. e ser livre, assim, para pintar as cores. Tem lá as fotografias, caso queiram pegar referências, mas o ideal é Ter a sua própria ter criatividade ali criatividade. e, eh é isso, né, você é uma forma de lazer, é uma forma de unir as pessoas, de fazer com que as pessoas se interessem em conhecer mais pontos turísticos, né, no Espírito Santo, e encanta esse projeto está encantando tanto crianças quanto adultos, como que é? A pessoa fala: "Vou comprar para o meu filho", aí acaba comprando para ela. É, tenho muitas pessoas que compram e compram mais de uma unidade, compram para ela, compram para os filhos, eh, no intuito de os pintarem juntos, mas também no intuito de ter o seu próprio, né. Então está Uhum. sendo bem legal. Eu confesso que às vezes as pessoas me perguntam: "Tá, mas esse livro é para qual idade?" Eu falei: "Eu não sei, assim, é para a idade de quem pode pegar um pincel, pode pintar, para a idade de todo mundo, não tem idade". Eh, Entendeu? Às vezes já tive relatos de pessoas falando que, além de pintar, estão lendo essas histórias para as crianças, não se, mantém só também é o que está escrito aqui, pesquisa mais para saber e fala um pouco mais da região também. Então é para todo mundo, é para todos nós pintarmos,
E você falou um pouco também da diferença da primeira para a segunda edição, né. São quantas ilustrações em cada uma? São quantos lugares diferentes? Eh, Ao total, juntando as duas, darão mais de 30 cidades diferentes. Na primeira edição, eu trouxe 38 desenhos, são mais de 20 cidades, e essa segunda edição são 42 desenhos, 26, 27 cidades, salvo engano. Mas além das cidades, eu gosto de ressaltar também essa importância do patrimônio, né, A da his cultura. da história, da cultura. Por exemplo, no primeiro livro tem as paneleiras. As paneleiras eu não quero que ela se retenha a vitória. As paneleiras elas se multiplicam, né, pelo estado todo, pelo mundo. Uhum. Então, trago isso, os pescadores também presentes nas 2 edições, né, sendo, essa história, essa cultura, patrimônio nosso, coloco ali as questões dos pescadores e outras questões também, né, que envolvem não só o ponto turístico, mas também essas outras vertentes. E tem planos aí então de próximas edições com mais desenhos? Ah, com certeza, tem planos de, diversos, assim. Um que eu tenho uma ideia futura é de trazer mais as pessoas para que possam colaborar. Por exemplo, geralmente as pessoas falam: "Ah, poxa, mas não tenho a minha cidade, não tenho o meu local". Eu falei: "Que dera, eu era o que mais queria que tivesse a sua cidade", porque são fotos a partir dos locais que visitei, mas infelizmente não tive a felicidade de conhecer todos esses locais. Eu tento colocar das regiões, mas uma ideia que eu tenho é de trazer, de certa forma, então você tem uma foto desse local especial, uma foto que você goste, envie pra gente, eu posso dar um jeito de fazer o desenho aqui, ou você faz aí, e a gente faz uma edição colaborativa. Acho que seria, uma ideia bem bonita de tentar trazer, de repente, sei lá, uns 78 desenhos, que seja, Uma representatividade maior, uma assim. representatividade maior e tentar mostrar tudo do nosso estado, às vezes nem que não seja comercial, talvez pelo tamanho e quantidade de desenho, mas que seja para a gente ter, inclusive seria algo, por exemplo, nosso capixaba Cooks ou nosso Vivo Uhum. Capixaba, algo feito a várias mãos, né, acho que é uma ideia que eu tenho e em breve, se tiver Vai ser felicidade. concretizado. Sim. E é isso aí, né, Rodrigo? Como você falou, né, você conhece bastante coisa no estado, ainda não todos os municípios, Uhum. mas do que você já conhece, né? O que que você indicaria para um amigo que não conhece o estado? Ou quais são os destinos aqui no Espírito Santo que você e sua família mais gostam de visitar, assim, que procuram repetir de novo? Ah, sim. Olha, para as pessoas que, não conhecem o estado, eu diria que venham de coração aberto, venham, com um tempo fluido, tranquilo e observador. Eu acho que nosso estado é muito rico, né, como eu digo, dessas belezas na história, então nós estamos passeando aqui e aqui tem o Museu Solar no Jardim próximo, é algo lindo. A gente anda mais um pouquinho, tem o Centro de Vitória, tem a prainha, então as pessoas, assim, só de pegar o ônibus aqui e cruzar um pouquinho, a gente vê tantos locais incríveis, né, que às vezes a gente, por ser capixaba, já não olha com esses olhos, mas a gente tem que ter esse olhar, né, de ser um turista, né, na nossa própria cidade, para poder indicar as pessoas para que elas sejam também, né eh, que visitem, né, as praias, visitem as cachoeiras, mas, também vá lá nas paneleiras, por exemplo, veja a pesca acontecendo, veja o cotidiano acontecendo, né, assim. Mas para não fugir muito, assim, da pergunta, eu gosto muito, assim, da região, histórica, gosto da prainha, gosto do convento, gosto muito do Caparaó, das cachoeiras. Santa Leopoldina tem cachoeiras incríveis, Alfredo Chaves também, muitos locais incríveis. São locais, assim, que eventualmente vou bastante, assim, com a família, para aproveitar, para descansar. Locais muito bonitos, assim. Então vocês gostam de ir para uma praia, uma cachoeira, nadar? E isso, a gente vai revezando, assim. Aham. Tempos, vamos fazer praia, aí pegam as praias,
repetidas, né, por assim dizer, às vezes conhece uma ou outra nova também, cachoeira também, a gente vai fazendo isso, marca um roteiro, aí vai no local, conhece várias, né, aí uma outra oportunidade a gente volta e fica na que a gente mais gostou, fica mais Se tranquilo. hospeda, conhece um pouco da história do local também. Vai nos locais que oferecem, né, busca escutar, né, o que os guias têm para dizer, o que as pessoas ali do local têm para dizer, às vezes até uma comida, né, mais típica, né, mais regional, tal como a gente sabe que tem, né, nos interiores aí, muita comida boa, muita conversa boa, é sempre encantador, né, eu sou daqueles ainda que lê as placas, né, eu vou, saio, passeio e tá Gosta de descobrir as coisas novas ali, né? E se alguém parar para conversar e for falar de paisagem, eu vou conversar, a gente vai conversar bastante, porque realmente é muito bonito. Pede indicação para as pessoas locais, é aqui mesmo que é bom. Não, com certeza, com certeza. Agora, recentemente, por exemplo, tive ali em Colatina, Pancas, aí saio perguntando, por exemplo, quais são os atrativos que as pessoas mais gostam. Ali mesmo na cidade, perguntando qual local que você gosta e tal, que eu olhei alguns, né? Por exemplo, eu sabia a Pedra do Camelo, Pedra da Agulha, o Vale ali. Mas cheguei lá, perguntei para algumas pessoas, perguntei também por lojinhas, né, de artesanatos, algumas coisas assim que a gente pode trazer de lá. Por exemplo, de Pancas eu trouxe café, trouxe algumas coisinhas. Aí vou trazendo, né, Marechal, fui esses dias, trouxe um café também. Acho que o importante é não só visitar, né, nesse afã de fotografar, é de ter a experiência, né, a vivência, né, como a gente gosta de pontuar, a fotografia é um hobby e ela tem que ser juntada com esse ânimo de viver ali, né, de ter a experiência, e quanto mais experiência completa a gente tiver, melhor. Aproveitar o local mesmo, né? Curtir cada pedacinho e desacelerar da rotina. Agora na cachoeira para entrar embaixo da queda d'água. Tá gelada? Tá gelada. Não tem problema. Dá um susto ali e depois acostuma. E sentar, tomar um banho de cachoeira, depois visita, né, alguns culinários locais, às vezes tem um show, uma músicazinha ao vivo. É muito bonito, né, ver, né? A gente tem umas expressões musicais muito fortes, muito bonitas pelo estado todo. É bem legal, assim, principalmente quando a gente vê, né, os artistas, né, cantando a própria música, assim, é muito bonito. Eu gosto bastante, assim, também. É isso aí, assim todo mundo aí já fica inspirado a olhar com um pouco de mais carinho para a sua cidade, né, para a cidade vizinha, e ver o melhor aí que esses destinos têm a oferecer, né? Com certeza. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite. Antes da gente finalizar, fica aí com uma mensagem dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura.
Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E, Rodrigo, antes da gente finalizar, fala novamente, então, como que as pessoas podem fazer para comprar o livro, qual que é o Instagram que as pessoas podem acessar? O Instagram é @capixabagoods. Também tem o meu Instagram pessoal, Rodrigo Coutinho Martins. Lá, além de comprar, vocês podem visitar, revisitar, tem fotografias, filmagens dos locais. Também ficar atento, né, aos nossos eventos, como disse, já fizemos duas saídas para pintura ao ar livre, estamos programando já uma próxima para o início do mês que vem, logo estará lá. E é isso, juntar e pintar com a gente, desbravar o nosso lindo e riquíssimo estado. Fica aí a mensagem então, pessoal. Acompanhe a gente no @Revista ES Brasil para saber um pouco sobre os destinos turísticos aqui do Espírito Santo, que a gente também segue mostrando, acompanhar as outras edições aqui do podcast. Até a próxima edição.